I said, come on, baby, turn the lights on. Mas é que você estar no controle novamente da própria vida. A nossa personalidade autobiográfica, que é a nossa identidade, ela não é definitiva. Então, a gente pode mudar. Para o bem ou para o mal, a maioria de nós desenvolve personalidades muito estáveis, consistentes e previsíveis. Porém, alguns nunca ficam presos a uma personalidade nítida e esperada. E aí é que a gente vê as diferenças entre as pessoas. Se você consegue direcionar a tua personalidade para uma atividade que esteja ligada às necessidades dela. Por exemplo, uma pessoa que ela tem uma mente mais flexível, é fácil ela se tornar artista. Agora pode ser complicado se ela for temperamental, no sentido de uma vida conjugal, vamos pensar por esse lado, porque um artista atua. É diferente de pessoas, mas numa vida privada, num relacionamento afetivo real, não dá pra ser assim. Por isso que a nossa personalidade pode se desenvolver para o bem ou para o mal e a gente precisa coordená-la. Como as memórias são formadas? A personalidade emerge das memórias, de como se sentiu com relação a elas, como as processou e assim por diante. Foi o que eu comentei de quando a gente é criança, se a gente cresce, chegamos à vida adulta e ainda estamos presos à maneira de compreender situações de vida infantis sobre o prisma de uma criança que precisa de alguém que a proteja e não teve, por exemplo. Então, a gente pode modificar a compreensão dessas memórias trazendo o olhar do adulto, que não precisa que alguém lhe supra. Ele mesmo é capaz de suprir suas necessidades no tempo presente, mas preso ao passado precisa ressignificar. Os dois tipos de memórias. Temos as memórias implícitas e as memórias explícitas. Essas duas memórias influenciam a forma como a gente pensa sobre o passado, o presente e o futuro. As memórias implícitas são memórias emocionais inconscientes e se chamam continente escuro ou parte escura do cérebro. São conhecimentos intuitivos, sensações e noções pré-concebidas que a gente não tem a menor ideia de onde que elas surgiram, como sabemos o que sabemos. É quando as memórias implícitas estão sendo usadas. A gente não tem como acessar conscientemente essas informações. Elas podem incluir eventos traumáticos que reprimimos, suprimimos ou de alguma forma afastamos da memória, mas também consistem em aprendizado físico, desde aprender a falar, andar, colorir. Aqui tem um ponto que aqui não está falando, mas eu me lembro muito bem. O nosso corpo tem sabedoria, porque ele tem memórias implícitas nele. Num curso que eu fiz com um médico, o Fernando Freitas, que ele explica muito da psicossomática, ele fala muito o que tem por detrás da doença. E lá em todos os estudos dele, ele diz que o corpo fala, o corpo mostra, desde a constituição, tem os tipos de estruturas corporais que dizem o tipo de personalidade que temos. Embora aqui não esteja falando exatamente isso, a gente tem aprendizados físicos que estão no corpo, uma memória implícita no corpo, na forma que a gente adquire. Com relação às atividades de aprendizado físico que estão nas memórias implícitas, e como falar é um exemplo, a gente não entende exatamente como que a gente conseguiu aprender a falar, que a gente era tão pequenino. E aqui ele diz que se de alguma forma um acidente ocorre e fere uma parte do nosso cérebro que armazena como a gente aprendeu a falar, por exemplo, a gente pode treinar outra área do cérebro que vai nos possibilitar falar novamente. E as memórias explícitas são aquelas que a gente adquire com as experiências da vida, de forma consciente. Eu resolvi aprender a tocar violão. Em uma decisão consciente, eu vou aprender de forma consciente a tocar o violão. Mesmo que a gente esqueça alguns detalhes, ela continua sendo uma memória explícita. Então, essas memórias, em geral, elas são prontamente disponíveis e são produto de experiências passadas, incluindo a nossa criação, a formação da nossa família
e todas as questões ambientais de onde vivemos, como vivemos, de qual é a cultura onde estamos inseridos. Então aqui o que a gente falava da personalidade antes, que mesmo gêmeos que até certa idade têm a mesma vida, nem eles têm as mesmas memórias explícitas. E para que a memória explícita funcione de forma adequada, o hipocampo é importantíssimo. Estudos mostram que memórias mudam com o tempo, ou porque a gente está envelhecendo, ou porque não foi estimulada a parte daquela memória ao longo do tempo. Mas a gente pode reescrever as histórias, que é como eu estava falando, ressignificar memórias traumáticas. Então, por que não estimular a nossa história mental a enfraquecer a negatividade e a dor associada às memórias passadas? A gente vai ter técnicas que explicam como fazer isso. E nesse capítulo 3, eu acredito que eu vou ter que fazer mais 2 vídeos, porque é bastante conteúdo. Então, o próximo vídeo, o subtítulo é Onde as Memórias Vivem.